uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem pelo Facebook, e assim está recebendo mensagem, toda parte do mundo está mandando mensagem. Quem gostou muito dessa rádio são os nossos missionários que estão no campo, estão fora do país, e eles têm o privilégio de ouvir um pouco do Brasil para Cristo, aonde eles estão esparramados aí no mundo. E eles mandam mensagem: olha, estamos aqui sintonizados, estamos ouvindo. Então, eu gostaria que você levasse isso para a sua casa, se você pudesse falar. Tem pessoas que não têm ainda muita habilidade nesses aplicativos, essas coisas, mas olha, tem sempre os moleques em casa que, né, o pastor estava falando, eu fui recepcionado aqui pelo pastor Adelino, estou com ele. E estamos lá com uma família linda, a irmã Edna, estão me cuidando muito bem de mim, né? Hoje à noite eu prego lá na igreja. E ele estava falando do netinho dele, pequenininho. A irmã Edna hoje, mas, né? Estava falando do pequeno, é o menor que esse aí, né? Não é esse, é o menor, né? É o Gustavo. Pequenininho. E o menino andando atrás dela com o tablet, né? Hoje ela falando para mim: pastor, ontem ele estava com o tablet atrás de mim, falando assim: dor, vovó, dor, vovó. E ela pensando: o que esse moleque quer? Né? O que ele quer? Dor, vovó, dor, vovó. Ele queria, como é que é? O carregador, irmão. Ele já sabe que precisa carregar, que está descarregado, e ele atrás da bola. Dor, ou seja, irmão, você pode não entender nada disso aqui, mas você põe na mão dos seus filhos, dos seus netos aí, daqui a pouco você está ouvindo a Rádio Brasil para Cristo, lá dentro da tua casa. Você pode ter certeza. Daqui a pouco o moleque pega lá e fala: ó, avô, tá aqui, é assim, ó. E você vai estar ouvindo a rádio da nossa obra. É algo novo para nós, mas é algo que é a linguagem do futuro aí, irmãos. A internet está em todo lugar e nós temos esse privilégio aí. Se Deus quiser. A própria internet, acho que já é um caminho para isso, com certeza, tá? Então, irmãos, deixo esses dois pequenos recados aqui para vocês e nós vamos para a palavra de Deus. Deus já falou abundantemente aqui, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem um pouquinho mais. Deus sempre tem uma medida transbordante, não é assim que ele trabalha? É transbordante. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 6. Vamos colocar em pé, irmãos, para nós orarmos. Efésios capítulo 6. E achou, diga amém? Amém. Amém. Antes de ler, vamos orar. Amado Deus, mais uma vez nesta manhã viemos à tua presença. Bom é estar aqui, Senhor. Te louvamos, Senhor, por cada irmão que conseguiu alcançar essa graça e sair da sua casa nessa manhã. O Senhor sabe o que cada um deixou para trás hoje para vir. O Senhor sabe o estado que cada um está hoje nessa reunião. Conhece a necessidade de cada um. E o Senhor tem falado já conosco hoje de forma muito especial, muito delicada. Nós te agradecemos. Mais uma vez, Senhor, cerca esse lugar. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Vai tirando o cansaço, o estresse, vai tirando a preocupação, Senhor. Vai tirando a dor, qualquer distração. Vai aquietando a nossa alma agora, Senhor. Como o salmista, que a nossa alma possa ser uma criança desmamada, criança que não berra mais. Aquieta a nossa alma agora, Senhor. Aquieta as nossas perguntas, os nossos questionamentos, para que nós possamos ouvir a tua voz mais uma vez nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Toca a nossa alma. No nome de Jesus. Amém.
vamos ler só o verso 16. Verso 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Podem se assentar, queridos. Uns tempos atrás foi necessário fazer um serviço no Rio Tietê. Rio Tietê é um rio tremendamente poluído. É um esgoto aberto. Quem está chegando em São Paulo e vai entrando em São Paulo já é saudado pelo Rio Tietê, né? Porque o cheiro do rio já pega a pessoa lá na entrada. Quem nunca foi para São Paulo, quando chega lá, fala: meu Deus do céu, morreu alguém aqui, porque o cheiro está terrível. Mas, meu querido, você ainda tem que atravessar a marginal toda, o Tietê vai com você até em casa. Você vai embora ali naquele cheiro maravilhoso que o Tietê tem. É podre, não tem vida lá, não tem peixe lá, não tem nada, podre. E foi necessário fazer uma manutenção lá, e alguns homens, eles usaram todo o equipamento de mergulho, tiveram todo o cuidado para vedar o corpo inteirinho, para não se contaminar. E entraram, fizeram o que tinham que fazer e saíram. Eu comparo a armadura de Deus com esse negócio aí. Eu entendo que nós estamos num lugar que não é o nosso habitat natural. O mundo, diz a palavra, jaz no maligno. E é no mundo que nós moramos. E o mundo jaz no maligno não significa que o mundo é do maligno. Mas o mundo está sob administração, sob domínio territorial do maligno. E a culpa é nossa. Porque quem que deu a terra para o demônio? Foi o homem, foi Adão. Por isso Adão entregou o reino que Deus tinha dado, o domínio que Deus tinha dado da terra. E nós vivemos num mundo que jaz no maligno, mas não é do maligno. Amém? O mundo é o nosso Rio Tietê, e nós somos lavados, remidos, comprados, purificados, branqueados pelo sangue de Cristo. Amém. Aleluia. Mas a gente vive no Rio Tietê. Só que nós podemos viver no Rio Tietê sem se contaminar, porque o nosso Deus proveu a nossa vida de equipamento para viver nesse mundo vitoriosamente. Aleluia! Eu creio que essa armadura é esse equipamento que Deus dá para nós, para a gente não morrer, não ser contaminado e viver ainda uma vida de vitória nesse mundo maligno. E aqui a Escritura fala de toda uma série de equipamentos que o apóstolo Paulo tem em mente. Um soldado, que é o soldado romano, que na época de Paulo era a elite da elite dos soldados. Ele tem a imagem daquele soldado e ele vai descrevendo essa armadura, comparando com o soldado romano. E ele usa esse exemplo para nós. Eu vou falar só sobre essa parte da armadura hoje, que é o escudo da fé. Interessante isso, que o escudo é uma arma que até hoje nós conhecemos. Existem tantas armas que eram da época de Cristo, antes de Cristo, que hoje nem existem mais. Mas o escudo, todos nós identificamos. Você muitas vezes vê na televisão, quando se chama tropa de choque, e lá vai aqueles soldados, que é uma tropa de elite, especializada, e eles vão com aquele escudo grande na frente. Então o escudo, ele traz para nós uma memória já visual. O escudo existe até hoje, é usado até hoje.
O escudo nos tempos bíblicos era um dos equipamentos mais importantes do guerreiro. Por exemplo, entre os gregos, se um soldado grego, perdesse o seu escudo, ele era sentenciado à morte, pastor Daniel. Tal a importância que o escudo tinha na batalha. Os escudos, na época bíblica, eles eram feitos de alguns materiais. Alguns eram mais para desfile. Escudo de bronze, escudo de ouro. Isso era mais para parada militar. O escudo que o povo usava mesmo no dia a dia, ele era um escudo feito de couro. Aliás, de madeira, uma madeira leve e resistente, recoberto de couro, para dar mais força, para segurar mais o impacto. Esse era o escudo do soldado mesmo de batalha. É desse escudo que Paulo está em mente quando ele fala conosco. O escudo, na época da batalha, das batalhas desses soldados, ele servia para proteger o soldado. E dentro do treinamento que eles tinham, o mesmo escudo que eu me protejo, protege o soldado que está do meu lado. Tinha um treinamento em que o soldado protegia a si mesmo e o parceiro que estava do lado. Você vê a importância. Hoje eu vi isso aí nas nossas florzinhas aí, uma orando pela outra, uma sendo escudeira da outra. E então o soldado era treinado para ir para a batalha com o seu escudo, não largar aquele escudo de forma alguma, e naquele escudo ele se defendia, ao mesmo tempo defendia o parceiro. O escudo também havia uma tradição de se colocar um brasão. Esse brasão era um sinal, uma marca, que normalmente era associada à tribo dele, à família dele, era associada ao reino, esse brasão. Até hoje é usado, por exemplo, na Fórmula 1, quem acompanha a Fórmula 1, e tem lá Ferrari, BMW, os carrões lá, é chamado de escuderia. Escuderia. Qual é a escuderia do carro? Por causa do escudo, por causa dessa marca que se colocava no escudo, que representava uma tribo, uma família. Então, tudo isso era usado, tudo isso era feito através do escudo. O escudo também, irmãos, quando o soldado não estava usando ele tinha uma manutenção. A manutenção do escudo era uma só: passar azeite no couro do escudo. O escudo não estava sendo usado, terminou a batalha, o que eles faziam? Pegava azeite, derramava no escudo, o escudo ficava brilhante e aquele couro ficava vivo, conservado. Amém, queridos? E Paulo fala que o escudo nosso é o escudo da fé. Obrigado. Sabe como a gente olha o escudo? O escudo é um equipamento de defesa, não é? O escudo é um equipamento de defesa. Mas o escudo, você já deve lembrar de algum filme que você viu, que os soldados romanos desenvolveram uma técnica que eles se transformaram em grandes conquistadores por causa dessa técnica. Você há de lembrar que naquelas épocas as cidades eram fortificadas, tinham muralhas grandes, aquela porta principal. Em cima da muralha ficava quem? Os frecheiros. Os frecheiros ficavam em cima da muralha. E qual era o segredo? Proteger para que ninguém chegasse na porta. Então, quando um exército ia entrar em batalha, os frecheiros ficavam lá em cima atirando flechas. Algumas daquelas flechas elas eram molhadas no piche, se botava fogo, e quando jogava a flecha já ia incendiando também pelo caminho. Tinha umas técnicas de guerra. Então era muito difícil chegar perto da muralha para pôr uma escada, para subir, para invadir. Mais difícil ainda era chegar na porta, porque quando eles conseguiam chegar na porta, eles iam com aquelas, ou eles botavam fogo na porta, ou eles iam com aqueles arrietes, que eram aquelas madeiras, né? E vinham vários homens, pegavam um tronco e batiam na porta até a porta abrir. E a porta, quando ela era arrebentada, o lugar era tomado, a fortaleza era tomada. E os romanos desenvolveram uma técnica. Eles punham os soldados com os escudos grandes, igual esse escudo que a gente vê hoje no serviço da tropa de choque, aquele escudo grande. O escudo do romano era grande, cobriu o corpo,
Aí vinha um outro soldado e punha o escudo dele por cima. Então quem está na frente, o escudo ia assim. O outro que vinha atrás punha o escudo por cima. E eles faziam uma espécie de uma carapaça. E com essa carapaça eles iam marchando. Lá da muralha as flechas iam caindo e não pegava nos soldados. Eles iam avançando até a porta da fortaleza. Quando eles chegavam na porta da fortaleza, derrubava a porta e o exército romano entrava. Então, apesar de ser um instrumento de defesa, foi com o escudo que os romanos obteram as maiores vitórias que eles tiveram. Foi através do escudo. A fé, irmãos, daria para falar aqui dia e noite sobre a fé. A fé é fascinante. Só vou falar uma coisa sobre fé para você. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. O texto, na nossa tradução, que é uma boa tradução, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Parece que está escrito errado, não parece? Deveria estar escrito assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não, é ouvir pela palavra. O que é isso? Através da palavra. Escute bem isso. Nosso tempo é curto, mas leve isso aqui para a tua casa, que isso aqui é precioso. O homem perdeu a capacidade de ouvir pela fé. O homem natural ficou surdo. Não escuta o som da fé. Ele escuta tudo, menos a fé. Para ele nada funciona, para ele nada dá certo, para ele não vai acontecer, para ele acabou, para ele não tem jeito. É o que ele escuta. Ele não escuta nenhum outro som. Deus deu ao homem um aparelho auditivo. Um aparelho auditivo que ele coloca na sua orelha. Quando ele liga esse aparelho, através desse aparelho, ele consegue ouvir o som da fé. Ele consegue ouvir o que ele não ouvia antes. Ele consegue perceber um mundo que ele nunca imaginou que existia, mas existe. Glória a Deus. Esse aparelho auditivo é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. A palavra de Deus é o aparelho auditivo que Deus nos deu para nos sarar da nossa surdez. Aleluia. Então você está lá, na sua surdez, você só diz assim: não dá, não vai dar certo, não vai acontecer. Quando você liga o aparelho da palavra de Deus no teu ouvido, a palavra de Deus vai falar assim: tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Aleluia. A palavra de Deus é o acesso para entrarmos no mundo da fé. Quando nós começamos a meditar na palavra, a ouvir a palavra, a nos encher da palavra, os nossos ouvidos se abrem e nós começamos a ouvir palavras que a gente não ouvia antes. E não são palavras de qualquer um. São palavras daquele que, quando abriu a boca e disse: haja luz, houve luz. Glória a Deus. Daquele que tem poder de chamar à existência aquilo que não é. Então, quando nós ouvimos pela palavra, através da palavra, do meditar da palavra, que esse negócio parece que tem que regular de vez em quando. Você fica ali e fala assim: mas pai, não está pegando. E você medita, mas tem alguma coisa nesse texto aqui, eu não estou entendendo. Esse texto me arde a alma. Deus te acorda de madrugada e aquele texto está pipocando no teu coração. E você medita, tem um segredo, tem um mistério. É a sintonia. Você começa a acertar aquela sintonia. Daqui a pouco, meu irmão, você acha a frequência. Quando você bate ali, Deus fala com você. E a hora que Deus fala com você, tudo muda, tudo se transforma na tua vida. As portas se abrem, porque você sabe que aquele que falou é fiel para cumprir tudo aquilo que ele falou para você. Não vai faltar nada, não vai falhar nada. Te dá paz na hora, te dá alegria na hora. Crente é uma raça doida. É um povo estranho mesmo. Eu me lembro que uma vez eu estava orando
muito jovem, orando, porque eu queria mudar de uma casa. Raquel estava grávida, nasceu a menina lá, a gente estava sofrendo demais lá, porque nós morávamos muito longe. Irmãos, a gente saía de casa às 4h30 da manhã, em São Paulo, para pegar 3 ônibus para ir trabalhar. Raquel estava grávida, nasceu a menina, e a gente estava vendo isso aí. Era 3 ônibus para trabalhar e 2 para ir para a igreja. Era muito longe. Não dá nem para explicar o quanto que a gente gastava de tempo com isso, o quanto estressante era isso. Que hora que a minha mulher chegava em casa e a minha mulher falava assim: fecha esse lugar e vai embora. E o Espírito Santo falou para mim: eu te dei, eu vou te honrar, você vai sair no meu tempo, na minha hora. Eu vou abrir a porta, eu vou abençoar. Falei amém. E eu segurando a Raquel. Comecinho de casado. Só quem segurou mulher sabe o que eu estou falando. Santo Deus. Me lembro do dia que essa mulher entrou barriguda. Ela entrou, bateu a porta, encostou na porta e falou: eu vou embora hoje desse lugar. Se você vai, eu não sei. Eu ajoelhei, fui pro quarto, ajoelhei, fui chorar e falei: Deus, essa é a mulher que tu me deste. Dá um jeito. Hoje eu falei pro pastor Marcos que a irmã Eliette está tão feliz com aquela cozinha. Eu falei: um homem que tem uma mulher feliz em casa, não é por isso que ele está bonito desse jeito. Está feliz da vida. Santo Deus. Irmãos amados, os moleques tinham pregado uma peça para ela na rua. Ela estava chegando de noite, cansada, estressada. Os abençoados dos meus vizinhos do apartamento lá da Coab, eles amarraram um pedaço de bombril numa linha, e a mulher está passando, a mulher grávida, gente, quase para parir, e puxa aquele pedaço de bombril, parecia um rato no meio da noite. Foi por isso que ela entrou tão terrível dentro daquela casa. E o Espírito Santo, levantei e falei: bem, não é para ir, não é hora. Deus falou que a gente vai sair daqui honrado, espera no Senhor. E Deus tinha me falado para eu orar e falar o que eu queria. Eu falei, na época, irmãos, eita, época dura, época terrível. Na época eu falei que eu queria vender aquele apartamento para comprar eu queria um Passat ano 80. Eu estava em 95 e eu queria uns para você ver aqui. Que tempo duro. Eu queria um Passat ano 80. Falei para o Senhor. E o Senhor falou para mim: eu vou te dar desse jeito. E aí eu vou te dar desse lugar que você está morando. Eu falei: santo Deus. Irmão, vocês não tinham noção que era aquilo. Eles entregaram para nós os apartamentos de Coab, lá na cidade de Tiradentes. O Paulo deve saber onde é lá, né? Cidade de Tiradentes. Irmãos, só para vocês terem uma noção do que aconteceu. Entregaram tudo errado, uma bagunça. Eu entrei lá no apartamento, eu ganhava R$250, acho que era isso. Sabe quanto que o apartamento foi? O apartamento Coab, irmão. Eu ganhava R$250 por mês. O apartamento Coab foi para R$600, pastor Júlio. Coab, que não era aquela loucura. Não dava conta de pagar mais. E quem é que ia comprar aquele apartamento, minha irmã? Me disse. Quem comprava um negócio doido desse? Irmãos, e eu orando, já estava para inteirar um ano, nasceu a nossa filha, não teve jeito, andando com aquele bebê para cima e para baixo, nasceu lá na cidade de Tiradentes. Irmãos amados, eu sei que eu estava no meu serviço, trabalhando, datilografando, que naquela época era datilografia, fazendo lauda para publicação do Diário Oficial. Eu era funcionário da Prefeitura de São Paulo, e eu fazendo aquela bendita lauda. Daqui a pouco o Espírito Santo falou na minha alma, o clique bateu aqui, o Espírito Santo falou assim: acabou. Tinha uma moça desviada que era minha parceira de trabalho. Eu virei para ela e falei: acabou. Deus falou que o meu tempo lá acabou. Ela: você vendeu apartamento? Vendi nada, mas acabou. E eu comecei a celebrar, minha alma se alegrou. Naquela semana, pastor Mário, eu fiquei doente, mas fiquei de cama que não saía do lugar. Apareceu um moço lá na casa, chegou para mim e falou assim: olha, eu estou a fim de comprar esse apartamento aí. Aí eu falei: é, estou. Aí ele falou: só que eu tenho um carro, é uma Belina 72, e é o seguinte, ela está sem motor de arranque, tem que empurrar para ela funcionar com ele. A Belina está embaixo, é o que eu tenho para te dar no apartamento. Mas Deus já tinha falado comigo, irmãos. Deus já tinha falado comigo. E eu peguei, virei para ele e falei assim: escuta, está feito o negócio.
mas você não quer nem ver o carro? Eu falei, eu não preciso ver o carro. Deus já falou comigo, está feito o negócio. Meu Deus. Você me leva o carro, então endereço que eu já tinha arrumado uma casa para ir. Nós vamos morar lá. Não pensa que era lugar fácil. Eu falava para Adelina, eu fui morar num porão depois disso. Mas pensa num porão abençoado, foi aquele lugar que nós fomos morar. Fui morar no porão. O negócio não é fácil não. Mas irmãos, deixa eu contar essa história para vocês rápido. Deu um clique. Falei para ele, pode fazer, tá feito negócio e tal. E eu doente, não conseguia nem sair da cama. Raquel, só precisava ouvir isso, irmão. Nunca vi uma mudança tão rápida. Quem conhece a minha esposa, Raquel, é a vice da irmã Leonor, que é a presidente da UFEBRAC. A Raquel é diferente de mim. Ela é um foguete. É a festa pura, né? Eu sou devagar, quase parando. Ela bota fogo no arraial. E a Raquel enfiou tudo num saco preto lá e queria nem saber de arrumar, de dobrar. Vai assim mesmo. Foi nas trouxas, tudo. Mudamos, irmãos. Escuta essa história. Cheguei na casa lá, eu lá, arrumando a mudança, ajeitando as coisas, irmão. Ajeitando